noite, mais um encontro com você que nos segue aqui no @ o seu canal ASP Cícero Roberto. Vai lá, dá uma acompanhadinha no Instagram também, @adv.ciceroRoberto. Nosso encontro hoje é bem simples, bem rápido, porque eu só vou mostrar para você um julgamento que tivemos essa semana de pessoas que são próximas a mim, que estavam sendo denunciadas no processo da paralisação da greve da Polícia Militar ao ano de 2020. O que é que eu vou falar aqui da instrução para que vocês entendam? Nós vamos apresentar aqui todos os debates entre os advogados e as alegações da promotoria e a decisão final que foi pela absolvição dos nossos clientes. Posso aqui citar o nome com permissão, é o soldado Francier, o soldado Moraes. Tá? Esse vídeo já veiculou em algumas redes sociais, nós fomos muito elogiados e pediram para que nós fizéssemos um complemento. A audiência de instrução e julgamento, ela parte já lá do fato criminoso, em que o promotor oferta a denúncia, o juiz faz o recebimento da denúncia, o denunciado contrata o seu advogado para apresentar a resposta à acusação, indica as provas que ele pretende produzir, indica as testemunhas e é marcada uma audiência una, de regra. O que é uma audiência una? Colheita, das pessoas que se dizem vítimas, se elas tiverem como vítima, que há crimes em que a vítima não vai depor, a vítima pode ser a própria coletividade ou o Estado, a oitiva dos indicados pela defesa, a oitiva dos que são indicados pela promotoria, ao final o interrogatório dos acusados, ao final a sustentação oral pela bancada da promotoria e pela bancada do advogado de defesa e, ao final, a reunião do Conselho de Sentença, do Conselho Permanente, para que decida sobre a vida do denunciado, se ele vai ser absolvido ou se ele vai ser condenado. E, graças a Deus, conseguimos a absolvição de todos. De 5-0 foi unanimidade. Eu quero aqui encerrar, pedir que você possa compartilhar esse vídeo, seguir o canal, mostrar como é que tem sido o nosso trabalho. Nós tivemos um crescimento bastante enorme, graças a você que acompanha. Pessoal do Quixadá, um abração aí, meu amigo Subtenente Campos, Tenente Coronel Vidal, o Major Humberto, o Tenente Dejailson e outros mais que eu vou mandando esse abraço, tá? Aqui em Maracanaú, meu amigo Tenente Ferreira, aquele abraço, a gente vai se ver nos próximos dias. Tudo de bom para vocês, paz e bens, muita luz, que Deus abençoe a todos. E até a próxima. Acompanhe o vídeo por completo e vai multiplicando aí nas suas redes sociais. O senhor sabe de quais crimes, os 4 dentro do processo, o senhor está sendo acusado? O senhor lembra? Eu só me lembro do hiper-revolta, né? O senhor está sendo acusado do artigo 149, CP1. Eu vou fazer a textualização e vou lhe fazer uma pergunta. Se o senhor não entendeu, o senhor recusa para mim, tá? Reunirem-se militares ou assemelhados agindo contra a ordem superior ou levando-se a cumpri-la, tá certo? Aí eu vou perguntar, o senhor saiu de casa na intenção, o senhor tinha vontade livre e consciente, se chama dolo, o senhor tinha essa vontade de estar ali em desobediência a alguma ordem legal? Eu não sabia nem o que estava acontecendo ali. O senhor estava com o Francier, como o senhor falou. Sim. Afora o Francier, o senhor se reuniu com outros, conversou com outros. O senhor chegou a circundar a viatura. O senhor lembra o número da viatura? Não, senhor. O senhor não lembra, né? O senhor tentou secar o pneu da viatura? Quando o senhor foi levado para ser ouvido e foi flagrado lá, foi feita a lavratura, lhe foi apresentada alguma perícia dessa viatura que, em tese, segundo o condutor, o senhor estava circundando? O senhor não viu essa perícia? Não, né? O senhor ouviu por alguém, ou o senhor leu dentro do processo, o fechamento da ocorrência das CIOPs que foi passada para o coronel, que chama de MAIT, o M da ocorrência, o número das CIOPs. A excelência pode permitir a reprografação da página 69. O senhor pode olhar? Eu vou fazer a leitura rápida, só no finalzinho. Do início aqui dá a narrativa da ocorrência de que os senhores foram abordados e conduzidos para
CPJM, que é a Delegacia de Polícia Judiciária Militar. Aí bem no finalzinho tem, o senhor pode paginar, descer. Ó. Ocorrência repassada para este perito, informalmente, no local foi gerada a incidência da viatura 562, que seria a viatura que o senhor estava circundando. Está com os pneus cheios sem danos aparentes. Solicitação gerada indevidamente. Aqui é a informação do perito. Aí lá no finalzinho tem, retificando o solicitante, trata-se do Coronel Barreto, do BP Choque, e não do Coronel Barros, como foi informado assim. PRC 7023, que eu acredito que é a descrição da viatura do perito Otaviano, foi acionada a ocorrência. O senhor pode descer mais um pouco? Subir, voltar. Lá onde estava, desculpa, na 69 mesmo. O senhor já tinha lido esse documento de fechamento da ocorrência? Sim. O senhor já tinha lido? Sim. Que não havia avarias, Sim. pneus secos na viatura? Sim, O senhor já tinha lido, né? No local, o senhor lembra, precisa ser preciso, a que distância o senhor estava do momento que a viatura do coronel chegou? Eu acredito que a gente chegou, foi junto no local. Ou então ele já estava lá. Entendeu? Comumente o senhor chegou com a viatura do coronel. Sim. Dali o senhor esperava já ser abordado, interpelado pelo coronel? De maneira nenhuma. Por que o senhor não esperava essa atitude do coronel? Por que eu não esperava? Porque eu não estava em nenhuma atitude suspeita. Eu estava transitando. O senhor estava armado. Estava. O senhor tem a posse legal, estatal, e a arma era cautelada do Estado, que estava com o senhor? Sim, ele solicitou o documento, eu entreguei. A arma foi periciada, o senhor lembra? Não sei se foi. O senhor, naquele dia, teria praticado algum tiro? Não sei. A ermo? O senhor não se meteu em confusão. Nessas fotos, o senhor disse que não se reconhece, o senhor não sabe quem é que estava ali. O senhor foi submetido durante todo o procedimento a alguma cariação com outros policiais, oficiais que estavam investigando, policiais que estavam ali sendo investigados. O senhor foi submetido a esse tipo de reconhecimento? Então não há nenhum documento fotográfico que aponte que o senhor estava ali nessa intenção de praticar esses crimes daqui da denúncia. O senhor nega veementemente que o senhor estava ali para praticar. Com certeza. Estou satisfeito. O senhor, enquanto atividade ruim, o senhor prendeu já pessoas em flagrante delito. Sim, senhor. Então o senhor sabe diferenciar o que seria praticar um crime. Sim, senhor. Naquele dia que o senhor estava ali com o seu colega, repita o nome dele, Moraes. o senhor viu alguém praticar crimes ou tentar praticar crimes? Não. O senhor não viu isso? Não vi. O senhor estava armado? Sim, senhor. Essa arma, ela te foi acautelada? Não, ela é minha particular. Particular, Sim. registrada? Registrada, Legalizada. trafiada, isso. Nesse dia que o senhor foi conduzido à CPJM, o senhor chegou lá que horas? O senhor lembra, tem recordação? Era beirando 6 horas da noite. Eu acho que a gente foi abordado às 5h40, era já na boca da noite. Que horas que o senhor soube que o senhor seria flagranteado? Já era tarde. Tarde que horas? Depois de meia-noite? Por aí. Aí, quem chegou pra ti e te disse que tu seria flagranteado? Foi o pessoal do Sérgio Polícia. Outro oficial que não fosse o tenente coronel. Isso, eu não recordo quem era o nome do oficial. O senhor sabe quais são os crimes que o senhor está sendo denunciado? O senhor lembra, tem recordação? É motim, moto. Eu vou fazer aqui uma paráfrase do que diz a legislação, do artigo 149. Eu vou lhe fazer uma pergunta, se o senhor não entendeu, o senhor pode me perguntar. Tá bom, isso. O 149 e o 284. O 149 prevê a reunião de militares agindo contra a ordem recebida do superior ou negando-se a cumpri-la. Aí eu vou lhe perguntar, o senhor estava afora, esse seu colega Moraes, reunido com outros militares, vários militares, na intenção de não obedecer ordem ou de praticar algum crime? Não, eu estava reunido com ninguém.
O artigo 284 fala expor a perigo viatura ou outro meio de transporte militar. O senhor entendeu, né? O que é o artigo? Naquele momento que o senhor estava sendo abordado, o senhor estava tentando secar os pneus da viatura? Não, quem foi abordado em cima da moto, doutor. O senhor pode reprisar? O senhor foi abordado onde? A gente foi abordado próximo a Capitão Brasil, assim que você dobra aqui o terminal. O senhor conhece o processo? O senhor conhece o seu processo? Sim, senhor. Tem alguma fotografia, imagem tua, tentando secar pneus da viatura? Não, senhor. O senhor pode, por bondade, excelência, permitir, eu acho que é 284 a página. Não, perdoe. O pessoal está fazendo. Pode passar, é o que eu quero que tenha a viatura com você. Olha para essa foto aqui. O senhor estava nessa situação aqui, semelhante dessas pessoas aí? Não, o senhor senhor. foi flagrado fazendo isso? Não, senhor. Bom, o senhor tem conhecimento do processo que eu lhe mostrei. Na página 69, o senhor pode reprisar, por favor? A página 69 contém os dados do fechamento da ocorrência. Ao final, tem essa informação aqui, de um perito que foi acionado. O senhor lembra o prefixo da viatura na qual o senhor e os outros estavam acusados de tentar circundar? O senhor lembra? Pronto, era essa viatura aqui que eles estavam, o Tenente Coronel Martins informou que a gente estava tentando tomar ela. A viatura 562. 562, que é do 5º Batalhão. Certo. Eu vou fazer essa leitura aqui e o senhor vai me responder. Posso virar de novo? O senhor pode ficar olhando. Ocorrência repassada para este perito informalmente. Aí tem no local foi gerada incidência. A viatura 562 de placa PNB 1635 ou 163S está com os pneus cheios, sem danos aparentes. Solicitação gerada indevidamente. Aí eu vou lhe perguntar: aconteceu algo que danificou a viatura para que o senhor seja imputado a responder o artigo 284? Não, senhor. Não, o senhor não praticou. O senhor entrou na PM como aquele policial vocacionado, devotado, para servir as forças do Estado? Posso virar? Sim, senhor. O senhor entrou com essa condição. Eu amo a polícia. Afora tatuar a polícia no coração, o senhor tem uma tatuagem no corpo, né? Tem. Cobre o braço todo, o bração, cheio de a giro. da polícia. A Gil, né? Gil, É. O senhor fez isso por quê? Porque eu amo a polícia, eu sou a polícia. Isso foi antes de entrar, isso foi antes de acontecer esse problema ou foi depois do Foi fato? assim que eu entrei na polícia. O senhor tem filhos. Tenho. Na data desse fato, teu filho ou filha tinha quantos anos de vida? Tinha 3 dias de 3 dias, era recém-nascido. Então o senhor não seria louco de estar no local lá praticando alguma coisa que o senhor pudesse se impedir de ser incriminado por fato criminoso. Eu imagino aquele homem em extrema pressão, recebendo lá dos seus escalões superiores, para evitar a comunhão de vontades que ocorreram ali nas proximidades da Anário Braga. Eu imagino a pressão que aquele homem sofreu. Imagino também porque ele fala no depoimento de 60 pessoas. Eu acho que ele contou. Ou ele tentou aproximar a quantidade de pessoas que ali estavam. Ele visualizou cerca de 60 pessoas e ele enumerou 3. Ele enumerou os meus defendentes aqui: Gustavo, Franciele e Sampaio. Aí ele abordou e sintonizou que aquela situação de fato era típica, ilícita, culpável, resolveu cercear a liberdade, apresentou a CPJM e foi lavrado flagrante, não por decisão dele, mas por quem presidiu o feito. Eu entendo perfeitamente a posição do Coronel Martins. Eu entendo perfeitamente. Eu não entendo a posição de quem estava a presidir o feito, porque conforme foi narrado no depoimento do coronel, há diversas circunstâncias quando comparadas com o sargento, que era patrulheiro dele.
eu analisei minuciosamente. Olha, quando eu venho para fazer uma instrução, a minha esposa disse que eu tenho casos extraconjugais com os meus processos, porque eu tenho uma dinâmica de estudar na noite anterior, no dia anterior, e eu não olho para minha família. Eu me isolo no quartinho, no quintal, porque eu quero assim viajar no fato para poder esclarecer aqui a Vossas Excelências, emprestando a minha voz, porque o advogado ele fala em prol de, representa quem? E eu criei ali diversas cogitações do que é que ocorrera. Bastidores, entre bastidores. Por que que resolveram fazer a flagrância dessas pessoas que ali estavam? Ah, entendo que poderia sim ter sido, resumidamente, em um procedimento administrativo de minutos, sindicância, apurar por que estavam ali. Mas flagrância, e graças a Deus com a extrema observância constitucionalista do nosso doutor presidente, essas pessoas foram postas em liberdade. Elas tiveram um dos bens maiores da vida, a restituição da liberdade. A restituição da liberdade. Eu sempre digo aqui nos meus debates, eu não falo nem debate, eu falo nas súplicas, porque eu estou aqui na condição de suplicar de Vossas Excelências que reconheçam dentre duas situações: a tipicidade da conduta ou a absolvição por ausência de prova. Eu vou aqui rogar que eles não praticaram fato criminoso, é o que eu vou rogar. Porque primariamente são 3 pais de famílias e uma condenação aqui verazmente faz uma repercussão administrativa. Eu quero rogar-lhes isso. Porque é um crime, ao que eu sei, ele tem que ser uma luva que vai calçar numa mão se não houver modelo, não é um crime, é um fato ativo. Quando o coronel diz que ali naquelas 60 pessoas, ele escolheu 3, e com todo respeito, eu não estou dizendo que ele praticou algo errado, condução errada, eu não estou falando isso. Ele fala claramente no seu depoimento que essas pessoas, eu acho que as 60, estavam a circundar a viatura, ali para expor a perigo de dano, trazer dano, secar pneu, não sei. Ele fala isso. Eu analisei detidamente o depoimento do sargento, que era o segundo entre posto e graduação. Era o sargento que disse totalmente diferente do que o coronel falou, e Vossa Excelência, em vossa brilhante fala, até expositou que poderia ser feita uma variação entre o coronel Martins e o sargento, e o outro policial, que era o terceiro homem da viatura, que tinha uma visibilidade diferente, e disse que nada viu com relação ao que o coronel falou. Tudo bem, coronel. Aí nós vamos aqui apostar em quê? Na fala do coronel, pela graduação posto, aquele é coronel, fala a verdade. Nós não estamos rugidos a isso. Nós estamos aqui na busca da verdade real ou na busca da verdade real aproximada. Quando eu falo busca da verdade real, eu digo assim, meu cliente não praticou o crime. Na verdade real aproximada, eu quero dizer assim, ainda que ele tenha praticado, pensado, ventilado em praticar, eu não tenho como condenar. Eu não tenho, porque a lei me obriga a não fazer isso. Ante a ausência de prova, eu tenho dever, Vossas Excelências como juiz militares, tenho dever, papel social, mister dever policial, e ainda como juiz militar, de promover a absolvição. E é isso aqui que eu estou suplicando. Não é um debate de quem tem a razão. Eu não estou aqui vendendo uma fala. Eu não estou aqui desmerecendo a posição do Ministério Público, até porque me congratulo, porque outrora acusara de não houve o dano da viatura. Sem nenhuma perícia nos autos, sem nenhuma fotografia, sem um laudo, e imputa sim um crime de expor a viatura a dano a perigo. Eu não falo nem da lavra do recebimento de Vossa Excelência, porque sim, dos indícios mínimos de autoria e materialidade tem o dever sim o magistrado de receber a denúncia e a defesa que tem esse trabalho de dizer assim, absolução sumária com relação a esse crime, né, doutor? Absolva sumariamente com relação a esse. É o nosso trabalho. Quando do recebimento da denúncia, não. Aí aqui eu me congratulo de que Vossa Excelência diretamente teve a ótica em defender o ordenamento jurídico, que é a vossa responsabilidade constitucional. Outrora,
não se reconhece aqui a tipicidade das demais condutas, coisa que eu discordo como defesa e posso aqui fazer referências tantas quanto forem necessárias para trazê-los a pensar, não comigo, porque eu não sou o dono da verdade. O dono da verdade aqui são vossas excelências que estão sob juramento. Juramento. É isso que eu quero aqui chamar a atenção de vossas excelências sobre o que é o cerne da questão, onde está a prova, ela é cabal, ela imputa, ela descreve a conduta, que dia, que fato, que hora, o que é que ele fez ou deixou de fazer. É isso aqui que eu quero trazer vossas excelências a pensar comigo. E se eu tiver pulmão para 1 hora falar, eu falarei. Doutor Germano, me ajude. Leia para mim o 149. Vamos lá para o 149. Reunirem-se militares ou assemelhados, agindo contra a ordem recebida do superior ou negando-lhes a cumpri-la, recusando a obediência ao superior quando estejam agindo sem ordem ou praticando violência, assentindo em recusa com conduta de obediência ou resistência ou violência em comum contra o superior. Eu vim entender o que é o assemelhado um dia desse, porque houve pretéritos nas forças federais, a figura do assemelhado que se repetiu aqui com o tempo dos verdinhos, né? Os que prestavam serviço dentro das unidades, mas não tinham condão de ser militar, não tinham status militar. Então quer dizer que se eu, militar, tiver a intenção de me reunir com outros militares, não é você militar com outro, não. Dupla, é uma dupla que se espera. Reunirem-se militares na intenção. Eu tenho condão de praticar o fato criminoso. Eu saio de casa predisposto. Eu vou ali, eu vou participar do motim, eu vou tocar fogo em viatura, eu vou secar pneu. Ainda que eu tenha, um dos três tenha pensado, essa cogitação não é punível, porque eu não posso ser punido pelo que eu venho a pensar. Dos atos praticados, perpetrados, tem uma situação que o Estado chega na coercibilidade. Aí vamos dizer assim, mas por que eles estavam lá agora no Maracanã? Mas para a verdade, lá é perigoso, estava mal. Se surge essa dúvida do que é que eles estavam a fazer ali. Todavia, contudo, entretanto, há um comparativo. A Constituição, ela está nivelada como a lei maior. Ainda assim, com todo respeito, que houvesse a instrução, a portaria, publicidade em BCG, eu não posso comprovar que todos eles tinham a ciência de que o BCG, publicando a instrução normativa ou a portaria do MP, os proibia de andar ali, transitar ali. Mas onde? Reunir-se onde? A portaria é ausente quando ela fala, ó, se vocês forem na Anário Braga, ali naquele batalhão X, nas proximidades ali da Misterral, vocês estarão praticando uma desobediência pura, neutra. Mas a portaria é genérica, com todo respeito. Ela não se funde na conduta de estar ali. Eu estou ali, eu estou ali. Eu estou ali porque a Constituição diz que eu posso estar ali. E não há nada que seja supremo tanto a Constituição Federal, porque dela deriva todos os outros normativos. Eu sei que a vida militar ela é muito singular quando se compara a vida de um militar com a vida de um civil. Há regras que para o civil se aplicam e não se acha absurdo. A regra que para o militar se aplica ainda que se acha absurdo, porque há essa necessidade de contenção. Eu advoguei por 7 anos em associação militar e alguns cabeças pensantes defendiam o fim do militarismo e eu sempre fui contra isso, porque meu pensamento era gama. Quem inventou, criou, descobriu, não sei, esse sincronismo aqui hoje, sabia o que estava fazendo. Eu acredito que estava inspirado por Deus, até quando Josué liderava ali a queda das muralhas. Já pensou se todas as sistemáticas, cadeias em sociedade funcionassem como militarismo? Eu sou empresário, eu vou no meu trabalho se eu quiser, porque eu posso delegar para alguém. Eu sou motorista, eu posso dizer que eu vou atrasar, mas o soldado chegar atrasado já causa nele um
Pânico. Ele já se preocupa em documentar que está atrasado porque a moto furou o pneu. Já liga para o oficial, já mostra foto. Se ele for trocar o plantão, tem que ter autorização. São regramentos necessários para manter a ordem. Pilastras do militarismo e da hierarquia. Princípios da hierarquia. A sua disciplina. Eu defino isso aqui tudo como pensamento social. Louco é quem diz que isso aqui tem que ser desarraigado, desfirmado. E eu digo a vossas excelências, como praça que fui, e ouvi de uma grande pessoa, uma das mais inteligentes da Polícia Militar, Coronel Aurélio. O militarismo tem amarras. As dos oficiais têm lá o bracelete de ouro, que são gestores. A dos praças não, são correntes metálicas. Mas todos estão imbuídos. Todos. Porque não há nivelamento. Um coronel é coronel, mas é mais antigo que o outro coronel. Não tem major igual ao outro. Não tem soldado igual ao outro. Por isso que eu digo, eu agradeço porque vocês existem para nos dar essa segurança. E eu sou, sim, contrário a qualquer sistema de paralisação. Eu tenho certeza que nenhum oficial aqui me viu, não que eu não pudesse patrocinar, ou que eu não tivesse o desejo, acompanhando sindicâncias ou processos regulares de pessoas que em tese estavam ali frontalmente. Eu fui procurado, disse, meu amigo, seu direito não é muito bom. Faça disso. Na minha carreira eu gosto de enumerar alegrias, sorrisos. Não é só o numerário financeiro, eu quero fazer um diferencial na sua vida. Então a sua causa não me interessa. Porque não se comungam. Não há um desígnio reflexivo, demonstrativo. Não há nada que se possa materializar que eles estavam ali na comunhão de vontade, de praticar o fato criminoso, seja 2 crimes, 4 crimes, 3 crimes. Não há. Não há. Por mais que seja forçoso, não há. Ah, mas tem prova. Foram presos. Quer dizer que a pessoa ser presa? Aí é uma prova? Ela foi presa? Aí foi presa, tem que ser condenada? Essa é a prova? Aí porque o coronel falou, essa é a prova? Nós temos aqui o encerramento da ocorrência, que o perito disse que ele foi ali designado erroneamente, porque a viatura não tinha dano sequer o pneu baixado. É isso não, eu peguei esses 3 aqui, que eles estavam circulando a viatura, iam baixar o pneu, ou ia fazer, eu não posso. Não posso. Por mais que houvesse, ou que haja indícios, ainda que mínimos, os seus conectivos, a prova em si é anêmica. Não é como um caldo de feijão. A prova é anêmica no seu nascedouro. Não há sustentáculo para que diga que o Francier praticou o artigo 149 e 284 para dizer que o cabo mais graduado que tinha ali o dever de dizer assim, reprimir as condutas dos demais. Não há nos autos. Há o quê? A lavratura do flagrante. Copia-se tudo lá que em tese possa ser comungado com o fato, oferta-se a denúncia, começa a marcha processual que se revela confusa desde a fala do condutor, que é contradita com a fala dos demais policiais. Pronto, aí eu não sei mais o que é direito. E aliás, eu nem sei o que é direito. Eu estou aqui num caminho trilhando e eu me comungo até, eu digo assim, doutor, eu quero aqui iluminar a minha ignorância com vossa sapiência, foi isso que me fez aproximar dele. O senhor já viu aqui a página 69? Se for o que a gente bateu aqui. É um processo que não é tão dificultoso, doutor Germano. O senhor bem falou comigo, rapaz, aqui, eu não vou falar 5 minutos, eu sou obrigado a falar mais, porque eu tenho 3. Aqui, eu sou obrigado a falar mais. Aí 5 minutos. É anêmica, frágil. Sabe aquela queijadinha que se vendia lá, quando a gente era menino, no tempo do barril, que sentava no tamborim, ou no tamborete e tomava água de pote. É essa a prova que eu defino. E com todo respeito, porque a minha fala aqui não é indecorosa. É só em reproche ao que se tentou montar para indicar que eles estavam ali e poderiam sim estar e que estavam a praticar os atos desonrosos porque não tem vídeo, não tem foto,
não foi feita uma cariação, não tem alguém que diga, olha, eu vi ele lá mesmo, ele estava agitando bandeira, ele estava ali fazendo, não há esse suporte para bater. Então a primeira linha de pensamento é o 439, que diz que eles não praticaram o fato criminoso, porque o fato existiu, estavam ali. Eles não praticaram os fatos criminosos que se ventilam aqui na denúncia. Não há como dizer que eles praticaram o fato criminoso. O segundo viés, eu estou a suplicar que Vossas Excelências, ainda que tenham, né, inferências de que, de fato, não, ele fez, ou não fez, ou foi lá e não deu tempo de fazer, porque a ruptura, o coronel chegou e conduziu, mas como é que se monta a prova? Como é que se casa o dolo ali? Eu vou praticar e eu fiz. Eu não vejo essa prova como uma prova veraz, ela é anêmica. Então, para mim, ela é insuficiente. Eu tenho esses dois viés. Eu suporto esse, eu suporto esse. E eu suplico e clamo que se lave uma sentença dizendo que eles não praticaram. Mas é com Vossas Excelências. Não é comigo, eu sou um mero repetidor de palavras, de pensamentos, de angústias, de dores que eles sentiram nesse período em que estão aqui processados e querendo alcançar o braço da justiça. Que braço? Ei, me socorre. Eu estou aqui, justiça, vai, me ampara. É meu direito, diz para mim se eu pratiquei. É isso que eles querem que se faça aqui hoje. Eu digo assim, acertadamente, estou convicto de que não recorrerei da decisão que será pura, límpida, cristalina, de tão brilhantes que são os que aqui se comungam nesta bancada. Que na tarde desse dia, o Deus Supremo Criador escolheu e devotou na presidência deste honrado homem, que será o nosso futuro desembargador, e eu torço por isso, e tão legalista que é, e constitucionalista que é, que só diga assim, deu o que se pede. O que é que se pede? A absolvição. Aprendi, e eu reprografo a fala. Nosso doutor Sebastião Brasilino, eu sempre dizia, nas oportunidades em que eu estava aqui, não degladiando, mas na linha horizontal dos debates, que ele sim, sem demérito a qualquer outro, camarada praticou, louvou, enquadrou, senta a pua na forma da lei. Reprima a conduta conforme puna na forma da lei. Agora, diversas vezes ele dizia aqui, eu tenho dúvida, outrora eu ofertei a denúncia porque havia sim os indícios mínimos que permitiam inaugurar ação penal. Mas hoje, pós-instrução, aqui nesse calor, nesse encontro pessoal, da humanização da prova, eu resto dúvida. Mas ele dizia, mas cabe a Vossas Excelências, que são juízes. Uma vez eu parafraseei que o Santo Expedito, que é devotado como santo patrono da Polícia Militar, estava com ciúme, porque hoje o santo seria o doutor Brasilino, de tão límpido, honrado, conduta inatacável. Pede ou não pede a condenação, a absolvição ao cingir as provas. É o dever da promotoria. Não estou fazendo apontamentos ao meu colega de bancada. Estou falando da minha experiência aqui nessa tribuna. Dividindo esses momentos aqui de aprendizado, porque eu nada sei, eu só aprendo. E com ele também eu aprendi que o ser humano se compara a Deus em duas ocasiões. Mas como assim, doutor Brasilino? Olha, quando você gera vida e quando você julga. Estude sobre o juramento. O juramento vem de onde? As pessoas que juram estão representando o Criador de todas as coisas, o dom da verdade. Por isso que estão aqui sob juramento. Estão a escolher, não se é o advogado com a razão, se é a promotoria com a razão. Estão a escolher de consciência livre, a livre convicção do julgador, se tem ou não prova, se ela é idônea, se ela é anêmica, ou se não há nenhum arcabouço que possa acolher a peça denunciatória com ela sendo incriminadora, para imputar uma sentença de salva deles.
só isso que eu venho pedir nessa tarde. E já vou encerrar minha fala. Que toda a autoridade é constituída, e eu acredito nisso, e eu posso falar disso, porque a amplitude da defesa me permite falar disso. Não há um argumento no debate, há uma diferenciação sim, por isso que a nossa profissão ela é assim. Essencialidade, indispensabilidade, porque o promotor ele vai se colher o que está no papel, e nós podemos fazer assim, ó, navegar por outros mares, em verso e prosa, em citações bíblicas, em personagens referendados, porque é que se eu disser aqui? Absurdo, rapaz, se houver condenação aqui, o presidente lá se mexe dentro do caixão. Eu só suplico o que eu já repeti por várias vezes. A absolvição é o que se impõe. Eu acredito no Deus que ama o direito e a justiça e não me envergonho de falar disso, e sem ser proselitista, sem defender a religião. É a minha crença, eu estou amparado constitucionalmente para falar. E ainda digo que em Provérbios 11 fala, balança enganosa é abominação aos olhos dele. Mas o peso justo é o seu prazer. E que eu possa aqui novamente no encerramento suplicar que possamos dar esse prazer ao Criador de uma decisão justa e igualitária. Aqui eu vou encerrar minha fala, por minuto que é, eu me recolho a minha insignificância, deixando vossas excelências com a decisão final. E eu saí da polícia militar, mas ela não saiu de mim. Eu sempre vejo soldado, cabo, sargento, graduado, oficial, eu dou minha continência e só me retiro da presença do oficialato com a meia volta. E eu aprendi isso estudando direito fenício. Mas por quê? Aí eu estudei por que o oficial não dá meia volta, o tenente não dá meia volta para o capitão não dá para o major, porque é uma diferenciação, gestão e comandados. E a meia volta diz assim, quando aquele que é subalterno ou dependente de decisão, ele pede permissão para se dirigir, e ele se aponta de costas e vai embora, porque a importância e a caneta e o peso é com vossas excelências. Eu peço aqui para me retirar no ato de dar uma meia volta com vossas excelências e deixar a decisão com vossas excelências. Vamos lá, Germano, arrocha o nó aí. Nós temos dias de angústia e perseguição, mas temos dias de glória. E o dia dele é o dia de glória. Acabou a luta, acabou o sofrimento. Aprove a Deus absolvê-lo. Nós estamos aqui patrocinando essa demanda que finda hoje. Acabou esse pesadelo. Vamos lá, meu garoto. Fala aí o que foi que aconteceu com você. Primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a cada um que fez parte dessa história, dessa luta desde 2020, que colocaram pessoas para me ajudar e, por fim, conheci o Dr. Cícero, que me ajudou demais. Se não fosse ele, eu não sei o que é que eu faria, não. E hoje, para a glória de Deus, a gente foi absolvido de 5 a 0. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus, absolvido. Graças ao meu bom Deus e ao Dr. Cícero, estamos aqui. Venha você também para mais. Estamos aí. Bom dia a todos, meu nome é Assis Rocha aqui de Maracanaú. E eu estou aqui para agradecer ao Dr. Cícero Roberto, que eu conheço desde policial militar. E hoje, eu considero o melhor advogado na área militar do estado do Ceará e um dos melhores advogados de direito penal que eu conheço. Os meninos, o Franciele e o Moraes estavam com dificuldade já praticamente em Glasgow 15, né, para quem conhece, em coma, na situação dentro da PM. E o doutor Cícero ontem conseguiu ressuscitá-los na altura militar, e eu venho aqui parabenizá-lo, agradecê-lo pelo que ele fez, por 2 famílias que estavam sendo desfeitas, né? Então, doutor Cícero, só quero agradecer ao senhor por tudo que o senhor fez. Não tem dinheiro que pague o que o senhor fez pelos meninos, né? Só peço a Deus muita saúde, paz, sucesso na vida do senhor, porque eu assisti o vídeo, vi e não conheço ninguém que fale igual. Então, doutor, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Eu é que venho agradecer a confiança, você depositar no advogado a sua vida, a sua liberdade e a sua profissão, é muita confiança. Eu agradeço a você a confiança
Também rogo a Deus que você tenha saúde. Aqui tem um coração gigante, coração de mãe. As pessoas que batem na porta sabem que ele procura ajudar. Primeiramente, boa noite a todos. Passando aqui para agradecer pelo dia de hoje, primeiramente a Deus. E pela vitória que a gente conseguiu, através da Sou Mais, do Dr. Cícero Roberto. Agradecer. E agradecer o Assis Dazejo, que deu um total apoio. Que sem essas pessoas maravilhosas que estavam do nosso lado, a gente não conseguiria a absolvição de hoje. A gente foi absolvido da auditoria militar. 5-0 nos votos, certo? Graças a Deus deu certo. Agora é só agradecer a Deus. É só agradecer a Deus. Não tenho nem palavras para expressar o tamanho da alegria que eu estou sentindo. Porque desde 2020 que eu vinha sofrendo com essa angústia na cabeça. Que, mas será que vai dar certo? Será que vai? Mas graças a Deus deu certo. Obrigado, Sou Mais. Boa noite a todos, me chamo Francier, sou policial militar. Em 2020 eu fui acusado de participar do ato grevista, injustamente. E hoje, 2023, dia 13, fui inocentado graças ao meu bom Deus e meu advogado Cícero Roberto, da Sou Mais. Conheci o Dr. Cícero e a Sou Mais através de um amigo, Assis Dazejo. E há 3 anos que eu vinha sofrendo por eu ser inocente, acusado de uma coisa que eu não fiz. E graças a Deus hoje a gente conseguiu a absolvição. E gostaria de dizer que muito obrigado, doutor Cícero. Muito obrigado a Sou Mais, muito obrigado aos amigos que fizeram parte dessa história. E Deus é fiel. Não esqueça disso, não desista nunca. Não desista nunca. Deus é fiel. E hoje ele fez a prova disso. E 3 anos que eu vinha sofrendo, tomando remédios, acompanhamento, psicólogo. Mas hoje a vitória chegou. E eu sou muito grato a Deus, ao Cícero Roberto. E um pouco da minha história é essa. Eu sou um policial militar, amo o que eu faço. Deus sabe disso. Eu nasci para isso. Quem me conhece sabe um pouco da minha história.